Então, boa noite para todos. Como Boa sempre, noite. sejam bem-vindos a mais um encontro. Nossos encontros da segunda-feira, às 20 horas. Reunião do Espiritismo Fraterno. A gente vai começar hoje com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Quem quiser me acompanhar, é o capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo. E eu vou ler o último item, o item 8. Uma realeza terrestre. Só um momento, peraí, gente. Item 8? Isso. Item 8, uma realeza terrestre, que é as instruções dos espíritos. Quem melhor do que eu poderá compreender a verdade dessas palavras de Nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu sobre a terra. Quem, pois, compreenderia a insignificância dos reinos deste mundo se eu não o compreendesse? Que carreguei comigo da minha realeza terrestre? Nada, absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, ela não me seguiu até o túmulo. Só um momento. Rainha, eu fui entre os homens. Rainha, eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação, quando em lugar de ser ali recebida como soberana, vi acima de mim, mas bem acima, homens que eu acreditava bem pequenos e que desprezei porque não eram de um sangue nobre. Então eu compreendi a esterilidade das honras e das grandezas que se procura com tanta avidez sobre a terra. Para se preparar um lugar neste reino é preciso a abnegação, a humildade, a caridade e toda a sua prática celeste, a benevolência para com todos. Não se vos pergunto o que fostes, ou que posição ocupastes, mas o bem que haveis feito, as lágrimas que enxugastes. Jesus, disseste que teu reino não era deste mundo, porque é preciso sofrer para alcançar os céus. Os degraus do trono não nos aproximam dele. São os caminhos mais penosos da vida que a ele conduzem. Procurai, pois, seu caminho através das sarças e dos espinhos, e não entre as flores. Os homens correm atrás dos bens terrestres, como se os devessem guardar para sempre. Mas aqui não há mais ilusões. Eles se apercebem logo de que não agarram senão uma sombra, e negligenciar os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes são de proveito na morada celeste, os únicos que podem a ele lhes dar acesso. Tende piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-vos com as vossas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo. É o traço de união entre o céu e a terra. Não os esqueçais. Uma rainha de França, Havre, 1863. Irmãos, viram que essa mensagem, né, é uma psicografia, né, de um espírito que foi da nobreza, que teve numa posição social privilegiada diante de muitos, e ela traz a visão, né, muito sensata de que enquanto ela estava viva, as ilusões que ela tinha, de nada serviram, quando ela conseguiu ver a realidade espiritual, que é a nossa verdadeira realidade. Quando ela percebeu que não importava quem você era, o que você tinha, o que você conquistou, quais eram seus dotes, seu sobrenome, que nada disso importava. Quando ela viu que muitos, no plano espiritual, ela reconheceu muitos que, durante a vida terrena, ela achava que eram pequenos, mas que no plano espiritual eram grandes. Ali ela teve o despertar e viu que nada adiantava ser, que o que importava é o que o nosso espírito anseia, que nós ansiamos de verdade, né? Estamos aqui para evoluir, estamos aqui para crescermos,
estamos aqui para tentarmos driblar as nossas más inclinações. Driblar não, né? Conseguir transmutar, conseguir realmente atravessar e mudar essas más inclinações que nós temos, trabalhar os nossos vícios, as nossas imperfeições, pouco a pouco, lapidando o nosso espírito. Que esse é o maior objetivo de nós estarmos aqui. Ela percebeu que os bens terrestres são perecíveis. Nós não levamos um túmulo. Então, é um relato muito sincero, muito bonito, né, de um espírito que acordou. Assim que chegou no plano espiritual, ela conseguiu ver a realidade da verdadeira vida, que a verdadeira vida não era aquilo que ela tinha vivido na Terra, naquela existência. Ela teve uma existência aparentemente privilegiada, né, quanto a recursos. Ela teve todos os recursos à sua disposição, mas ela viu que daquilo nada adiantaria se ela não usasse para o bem, que de nada adiantaria se ela não tivesse procurado o progresso moral dela, né? Ela foi privilegiada em alguns pontos, mas não teve o aprendizado que ela acabou tendo, né? Deus é tão perfeito, né? Que a gente, querendo ou não, mais cedo ou mais tarde, em algum momento, vivo ou não, ou encarnado ou desencarnado, a gente vai ter esse... Ixi, alguém deu algum problema aqui. Peraí. Cancelar. Pronto. Acho que alguém compartilhou tela. Gente, cuidado com os botões aí, tá? Então, voltando, ela conseguiu acordar, né, para a realidade, que era a verdadeira realidade espiritual, e que de nada adiantava tudo aquilo que ela teve, se ela não tivesse crescido moralmente, espiritualmente. E eu lendo esse trecho, me lembro de uma história de Chico Xavier, que é fantástica, que quem conta, se eu não me engano, é um orador espírita, que é amigo dele, que eu li na semana passada até uma poesia dele, Carlos Bacelli, uma coisa assim. Ele conta que uma vez, ele em Uberaba, trabalhando, participando de uma das reuniões mediúnicas de Chico, já era madrugada dentro, Chico já tinha atendido praticamente todo mundo, e aí eles estavam conversando, já tinha terminado as reuniões, tudo, tendo uma conversa fraterna, e diz que Chico se levanta, porque ele estava com a porta aberta, assim, da sala, e ele vê que do outro lado da rua está passando um mendigo. E aí Chico levanta e diz assim, com licença, só um momento que eu tenho que cumprimentar uma pessoa. Aí todo mundo ficou olhando, né? Viu o Chico passar, atravessar a rua e foi até o mendigo. E diz o próprio Carlos que ele e alguns colegas espíritas tiveram pensamentos zombatórios em relação ao Chico, dizendo, Chico sempre querendo mostrar essa elevação moral, vai lá cumprimentar o mendigo. E diz que ele ficou uns 10, 15 minutos conversando, né? E eles ali tudo curiosos, meu Deus, mas que conversa é essa que tá durando, né? E aí Chico volta, e aí eles assim, Chico, que foi aquilo? Ele assim, nossa, eu não podia perder a oportunidade de cumprimentar aquele irmão. Aí ele diz assim, como assim? Ele, aquele que passou ali na rua, o mendigo, é a última experiência dele aqui na Terra. É um espírito de uma estirpe espiritual que vocês nem conseguem mensurar. É um espírito praticamente puro. E ele escolheu vir na Terra como mendigo porque era a última prova que ele não tinha passado ainda. Ele já tinha passado por todas as provas, menos aquela. Eu fiz questão de cumprimentá-lo. Ele ainda disse que eu ainda vou encontrar ele no plano espiritual. Imagina eu. Porque vocês não têm noção da evolução espiritual daquele espírito. Aí disse que todo mundo ficou assim, ó. Então, essa própria rainha que falou que muitos dos pequenos que ela via encarnados eram incomparavelmente muito superiores a ela no plano espiritual. Isso já mostra que a superioridade moral ela está acima de qualquer superioridade material. Que a superioridade do espírito, ela é o que devemos considerar. E aí eu, lendo aqui, me lembrei dessa história, porque pelo menos me impactou, porque imagina Chico atravessando a rua porque ele foi cumprimentar um espírito de luz, que infelizmente os nossos olhos, né, ainda materiais, não podiam compreender,
porque o que a gente via ali na aparência era um mendigo, um coitado. E na verdade era um espírito elevadíssimo, que tinha decidido passar a última encarnação como prova numa vida bem difícil, né, quanto a recursos financeiros, né? Então, fica assim a lição, né? A realeza terrestre, que é o último texto do capítulo 2, ele mostra que a verdadeira realeza não é o nome, a nobreza, o título, o trono. A verdadeira nobreza está no nosso espírito, no que estamos construindo. A alma nobre é o que a gente fala todos os textos aqui, pelo menos o Evangelho segundo o Espiritismo, é difícil não ver um texto que não fale da caridade, da benevolência, da humildade, da abnegação, né, da resiliência. Isso enobrece. Essa será a nossa verdadeira realeza. É o que vai ser questionado, é o que vão nos perguntar quando a gente chegar no plano espiritual. Ninguém vai nos perguntar quando a gente desencarnar. E aí, ganhou quanto? Ganhou na loteria? Ficou rico? Teve iate? Teve lancha? É bom, né? Mas e o que você fez de bom? Você enxugou a lágrima de alguém? Você teve paciência com o seu próximo? Você tratava os seus familiares bem? Você amou? Você perdoou? Você cuidou de quem precisava? É isso que vai te ser perguntado. Não quanto você ganhou, qual era o seu sobrenome, qual o carro que você tinha. Isso de nada vai valer. A realeza terrestre é o lado espiritual da gente. Vou parar porque senão eu não falo mais do que... Então, alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer colocar? Tem dúvidas? Quer acrescentar? Só acrescentando, né, Priscila, o que tu falou, eu lembrei do caso aqui em Porto Alegre, agora há pouco, sobre o racismo no Carrefour, acho que todo mundo ficou sabendo disso, mas eu me lembrei também de uma parte do Chico, que ele tinha um amigo que era um senhor negro, e eu só não lembro nomes, mas que os médicos, assim, meio que não gostavam muito nem de se aproximar, porque ele cheirava mal, ele tinha mau hálito, e o Chico sempre tinha tempo para ele, meu Deus, ele sempre escutava tudo que ele falava, ele cantava, se eu não me engano, eu não sei o que ele fazia, alguma coisa assim, e quando ele desencarnou, né, disse que foi o próprio Jesus Cristo. Nossa, essa história é linda, meu Deus do céu. Não, Chico é o rei das histórias, quando desencarnou, né? Foi próprio Jesus Cristo que veio resgatar, buscar ele, né? Fazendo um último adendo também. Chico, gente, Chico nunca teve, eu quero viajar o mundo. Chico era uma briga para pegar avião, né, professora? Diz que era um parto. Ele não tinha esse anseio de que a gente tem de viajar o mundo, conhecer e comer em bons lugares. Ele não tinha esses anseios. O Chico sabia que a vida dele era servir, como eu dizia, trabalhar, disciplina, para ver o que é a elevação, né, de um espírito. A gente está um pouquinho longe, né? A gente ainda tem muitos anseios materiais, né? É da gente, né? Acho que é viajar, quer conhecer o mundo. Ele falou, eu já conheço tudo. Porque ele, como espírito, ele conseguia à noite se desmembrar, né? Emancipar a alma, então ele podia viajar por onde ele quisesse. O Chico conseguia, acho que, fazer até viagens astrais, né? Se eu não me engano. Então, e não precisava disso. Não tinha mais esses anseios, né? Essas necessidades que nós temos, né? Então, só um adendo. Alguém quer falar mais alguma coisa? Então, acho que o professor vai te entregar, passar o bastão. Estão quietinhos, né? Então, pessoal quietinho, comportado, olha que beleza. Disciplina. Não tem perguntas, né? Sabem tudo já. Olha que beleza isso. Fico emocionada aqui, viu, gente? Emocionada. É isso aí. Mas veja, olha, tinha um apóstolo que gostava de viajar. Aliás, muitos deles gostavam de viajar, os apóstolos de Cristo. Tinha um tal de Paulo de Tarso que gostava muito de viajar. Nossa. Fez aí algumas viagens, não é? Mas ele fazia viagens, olha que interessante, levando o evangelho. Né? Não era para passear, era para levar o evangelho para todos, para os gentios. Era Paulo de Tarso. Todos os apóstolos, né? Jesus incumbiu
e deu a missão aos apóstolos para pregar o evangelho em todos os lugares. Lembrando, e os seus discípulos, e lembrando que nós somos discípulos de Jesus, ou não? Nós não somos discípulos de Jesus? Então, nós temos que levar essa mensagem para os outros. E qual é a forma melhor para nós levarmos essa mensagem? Alguém poderia me dizer? Qual é a melhor forma para nós levarmos a mensagem de Jesus à frente? Eu acho que é dando exemplo. Expositor, todo mundo ser expositor, será que é isso? O que é a mensagem? Como é que a gente faz? Eu acho que a gente dando exemplos. Exatamente. A gente consegue. É a gente dando os nossos exemplos. Exemplos como cristãos que somos. Porque o espírita, ele é cristão, ele acredita em Jesus. O cristão é aquele que acredita em Jesus, né? Nós somos discípulos, aliás, somos mais evangélicos do que os evangélicos. Olha que interessante. Porque nós estamos buscando o cristianismo primitivo, lá na sua essência, a moral do Cristo. Nós buscamos isso, né? Lá no o cristianismo primitivo. É o cristianismo primitivo, é o cristianismo do século I, o início dos tempos ali do primeiro século, segundo século, o cristianismo ali, o cristianismo nascente. Então, nós vamos buscar isso, o espírita é isso. Então, nós somos mais evangélicos. Os evangélicos se acham, né? Eu tenho muitos amigos evangélicos, se acham muito, mas não são, não. Somos nós aqui, o espírito, muito mais evangélicos. Então, hoje nós vamos refletir em qual o sentido da vida. Vocês já pararam para pensar qual é o sentido da vida, gente? Parou um dia assim, ficou pensando qual é o sentido da vida? O que eu vim fazer aqui? O que eu tenho que fazer? Qual é o sentido da minha vida? Já pararam para pensar sobre esse assunto ou não? A vida, ela cobra e vocês estão só na área material da vida e não pararam nunca para pensar sobre isso? O que acontece? Qual é o sentido da vida? Já pensaram sobre isso? Que conclusão que vocês chegaram nesse sentido da vida? Tiveram alguma conclusão? Chegaram a alguma conclusão do sentido da vida ou não? Pode falar? Claro, é a pessoa que está pensando. Eu me socorri lendo o Livro dos Espíritos. Eu fui procurar. Eu achava assim, a perfeição, evolução, só que eu queria entender mais. E aí eu li a pergunta 132, acho que até a 133A. E lá fala que é a perfeição. Chega a gente nasce, volta para o plano espiritual. Você acha que o sentido da vida é a gente ser perfeito? Mas dessa não, é a gente atingir a perfeição, né? E olha, não é a perfeição. Eu acho assim. É perfeito. Nós chegaremos a ser perfeitos? Nós, espíritos imortais que somos, chegaremos à perfeição? Eu acho que não. Não chegaremos. A perfeição pertence a Deus. Se nós chegássemos à perfeição, nós seríamos deuses. Porque perfeito somente Deus. Nós chegaremos à perfectibilidade. Quase perfeito. Não perfeito. Perfeito somente Deus. Tá? Isso aí é a nossa determinação. Nós não somos perfeitos aqui. E eu vejo muita gente, eu conheço muita gente, tá, gente? Conheço muita gente. E tem pessoas que se acham perfeitas. Não se acham perfeitas? Não tem gente perfeita aqui nesse mundo. Não tem. Né? A pessoa quer ser perfeita aqui nesse mundo, não consegue. Nesse mundo nós somos imperfeitos. Não é? A pessoa, ela exige perfeição das outras. Já conheceu gente assim? Exige. A Priscila é assim. Ela exige perfeição das outras. A cara dela. A Priscila é assim. Exige perfeição das outras. Será que as outras pessoas são perfeitas? Eu quero uma pessoa perfeita. Não, nós erramos. Nós erramos muito. Todos erramos. Eu, vocês, todo mundo erra. Nós não
somos perfeitos. Nós caminharemos, e aí eu chamo vocês à leitura da questão 115 do Livro dos Espíritos. Essa questão é uma questão tronco do Livro dos Espíritos. A gente tem que entender bem essa questão, porque ela resume quase tudo aí. É a questão 115 do Livro dos Espíritos. Tem que ler essa questão com muita tranquilidade. A gente vai entender muitas coisas aí. Então, nós chegaremos à perfectibilidade. Mas será que chegar à perfectibilidade é o sentido da vida? Será que é o sentido da vida? Eu vou perguntar mais uma coisa para você. Como tem sido o seu comportamento diante das questões materiais, como cargos, status, dinheiro, relacionamentos? Como é que está sendo essa questão aí para você? Você tem utilizado dos benefícios como meios de progredir? Os benefícios desses bens materiais como bem de progredir ou a finalidade é a sua existência? Como é que vocês estão vendo isso? Porque isso está colocado aí pela providência divina. Deus coloca para nós. Isso é o fim da sua vida ou é meio de você chegar a essa perfectibilidade aí que a Maria Isabel colocou? O que vocês acham? O que vocês acham, gente? Estou complicando, né? Não é fácil. A gente precisa usar dos bens materiais que foram a nós cedidos para que a gente consiga evoluir, mas que a gente não use o dinheiro ou a função que a gente exerce para poder subir na vida. Eu tenho que entender que o dinheiro é uma forma de que eu consiga evoluir, mas que eu não seja um dependente do dinheiro, entendeu? Então, assim, o meu pensamento é que eu tenho que usar o dinheiro, sim. Antigamente eu tinha um problema com o dinheiro, que eu achava que assim, a questão do espírita era a questão que falava de caridade, então eu tinha um carro, eu tinha um apartamento, então eu achava que isso não era bom para mim. Eu tinha que ser um pobre paupérrimo para ser um bom espírita. E depois, até a questão do Ricardo Mello nos ajudou na questão de você ter essa relação melhor com o dinheiro, onde você entende que o que o dinheiro está servindo para você na tua vida hoje. Então, o dinheiro, ele serve sim para que você cresça e para que você evolua. Então, que você faça uso e bom fruto desse dinheiro, deste material que Deus lhe deu. Não que você faça uso e fruto do dinheiro para prejudicar ao trem, para que você magoe outras pessoas, para que você pise nas pessoas. Então, assim, hoje, se você conseguir fazer essa distinção do dinheiro, então, o espírita, e às vezes o espírita ele tem essa questão aí quando fala de caridade, de pobreza, o espírita ele acha que ele tem que ser pobre para ser um bom espírita. Eu tinha esse conceito também e hoje já não tenho mais. Isso, e tem um conceito de Jesus, é isso mesmo. Ele não é o nosso fim, ele é um meio para o nosso progresso espiritual. E tem um conceito de Jesus que fala uma coisa bem bacana em relação a isso. Vocês lembram da passagem de Jesus que fala sobre isso? Tem uma passagem de Jesus que fala assim: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Já ouviram falar disso? Já. Ou não? Nunca ouviram falar? Pois sim, já ouvimos. Dai a César o que é de César. E a Deus o que é de Deus. Então, de Deus. Nós estamos aqui para nós termos, sim, o nosso conforto, nosso carro, a nossa casa, nosso dinheiro. Sim, sim. Mas ele não pode ser o nosso objetivo maior. Nosso objetivo maior não é esse. O sentido da nossa vida não são as coisas materiais. Quem coloca esse sentido nas coisas materiais está se enganando. E aí entra em vazio existencial quando percebe, né? E aí entra naquele vazio existencial falta de sentido da vida. Por isso, hoje, nós temos muitas depressões, muitos problemas nessa relação, por causa dessa colocação das coisas materiais. Então, o sentido da vida, a gente vai ver que tem uma passagem de Jesus que fala assim: buscai primeiro o reino dos céus e tudo mais vos serás acrescentado. Já ouviram falar dessa palavra? Então, o sentido, filosoficamente falando, gente, evangelicamente falando, como Jesus nos ensina,
é buscar primeiramente o reino dos céus. O que é isso? A espiritualização. Primeiro isso. Depois, tudo mais vai ser acrescentado para nós. Eu não sei se ficou claro para vocês, mas é isso que quer dizer. Tá? Então, é sempre o sentido da vida é a gente buscar o reino dos céus. Essa espiritualização, esse nosso autoconhecimento, a nossa busca espiritual, é essa. Esse é o sentido. Quem tem esse sentido bem claro dentro de si, tudo o resto vai ser acrescentado, como diz Jesus, e a gente não vai perder sentido na vida. É muito difícil entrar numa depressão uma pessoa assim, que tem esse sentido no reino dos céus. Na questão 115 do Livro dos Espíritos, a gente vai ver que os espíritos eles foram criados simples e ignorantes, né? E receberam de Deus uma missão com o fim de esclarecer e de fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade para aproximá-lo de si. Então, é buscar o conhecimento da verdade. Que verdade, gente? Esse busca do conhecimento da verdade é o reino dos céus, a busca do reino dos céus. Verdades são as leis de Deus que Jesus veio nos ensinar. Está muito claro para vocês? Tem dúvida? Tem dúvida nisso? Que é a nossa busca espiritual que está acontecendo com todos vocês aqui. Nós estamos em 27 pessoas. Não quero assustar, mas são 27 espíritos. Sabia? Que vocês são espíritos? Vocês sabiam que vocês são espíritos? Sabiam que vocês são espíritos? Sabiam? E vocês sabem também que vocês são espíritos imortais? Imortais? Sim. O que isso significa? Sabe mesmo? Sabe mesmo? São espíritos imortais. Estamos na nossa melhor versão. Olha, numa busca espiritual, ou não? Não está nessa busca? Nós estamos buscando o reino de Deus. Saibam disso. Quando a gente busca o reino de Deus, tudo mais nos será acrescentado. Esse é o sentido da vida. Esse é o sentido maior da vida. E leio a questão 115, que vai mostrar claramente que a perfeição, a perfectibilidade, que ele usa lá como perfeição, a gente já sabe que é a perfectibilidade que a Maria Isabel nos colocou, que é essa meta de sermos perfectíveis, espíritos puros, é determinado para nós. Deus já nos cria com essa determinação de sermos espíritos puros. Nós temos isso. Deus, quando olha para mim, para Priscila, para Maria Isabel, para Denise, para todos nós que estão aqui, ele não vai ver a gente aqui nesse estado que nós estamos. Ele olha para a gente e vê a gente já como espíritos puros. Ele já sabe isso. Todos nós vamos chegar. Tá? Então, alguma dúvida em relação a isso? Professor, eu acho que Não, uma das só... principais, eu acho assim que uma coisa que é a gente trabalhar muito o desapego, né, professor? Isso é muito importante, porque a gente aprendendo a desapegar das coisas, tudo fica mais fácil, sabe? Só que eu vou dizer uma coisa para você, Denise, não são só das coisas. Não, As claro. pessoas também. Das pessoas também, gente. Desapegar das coisas, das pessoas, dos animaizinhos. Isso. Animalzinho, pessoas, coisas, roupas, sapatos, carro, casa, né? Marido, filhos, tá para entender? Namorado, esposa, mulher, noiva. Tem que estar ninguém é de ninguém, né? Ninguém é de ninguém. Eu sempre falo isso pro meu marido, ninguém é de ninguém. Mas no bom sentido, hein, gente? Ninguém é de ninguém no bom sentido. Com certeza. Senão vira bagunça. Não vira uma bagunça aí. Essa história de ninguém é de ninguém, eu conheço essa história, hein? Foi isso. Então, a gente desapegar das pessoas. Por que a gente tem que desapegar? Para não sofrer, né, quando desencarna, né, professora? Para seguir o caminho. Para a gente não ficar preso aqui, gente. Senão a gente fica preso aqui. Fica preso? Fica preso? Fica preso, sim. Fica preso, dando trabalho aqui. Então, é o desapego.
A gente tem que lembrar assim, olha, nós vamos desencarnar, os outros também vão desencarnar, nós vamos nos encontrar no mundo espiritual, que é o outro tema do nosso encontro hoje. Olha, esse sentido da vida, só para vocês terem ideia, são 4 aulas que eu dou sobre o sentido da vida. Eu estou passando aqui superficialmente sobre isso. Mas lembre-se que o sentido é buscar o reino de Deus. Jesus já trouxe isso para nós. É buscar a espiritualidade, o autoconhecimento, se entender, saber quem é você. Isso é muito importante. Isso é a primeira coisa. Né? Buscar o reino de Deus. Depois o resto que vem por aí é secundário. Não é que você não tenha que dar atenção às coisas materiais, não é isso. Mas o foco da sua vida tem que ser o reino de Deus. Não sei se dá para deixar claro aí para vocês. O foco é o reino de Deus. Dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. Dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus são as coisas materiais. Nós temos vida material aqui. Temos que pagar conta, imposto, temos que ter nossa casa, temos que ter milhões de coisas que a gente tem que conseguir aí. Mas são as coisas de César. Isso aí vai ficar. Isso aí a gente não vai levar. Não vai levar embora. Alguém já viu alguém levar essas coisas daqui embora? Imagina. Já viram? Já viram? Pois é, não vai levar. Vai ficar aqui. O que a gente vai levar daqui? Que você já sabe. O que a gente vai levar? Nossos sentimentos. Nossos sentimentos. Que mais? Boas ações. Nossas virtudes. Nossas ações, sentimentos. Nossa inteligência. Só que nós vamos levar as emoções que eu vivi, né? Roberto Carlos fala isso numa música dele, as emoções. As emoções. Não é? As virtudes. As virtudes que nós temos que cultivar. Isso é muito importante. É a questão 115 lá que vai mostrar as virtudes. Saímos daqui melhores do que entramos. Isso é uma coisa que nós temos que ter ciência. Todos nós vamos sair daqui. Todos nós. Não é? A gente acha que o vizinho é que desencarna, é fulano que desencarnou, mas calma que a sua hora também vai chegar. Não quero deixar triste, mas nós vamos também. Tá? Temos a nossa hora de voltarmos para o mundo espiritual. Daí, o que nos espera lá no mundo espiritual? Trabalho. Trabalho? Trabalho. Vocês sabem, eu falo para minha mãe que ela vai trabalhar, eu fico tão preocupada com ela, ela olha bem sério para mim e fala que ela não vai trabalhar lá. Ela pode ficar sem trabalhar? Ela pode. Ela pode, né? Vai depender do livre-arbítrio. Eu posso fazer bem o que eu quiser, não preciso trabalhar. Né? Só que o trabalho é uma lei de Deus, chamada lei do trabalho. Trabalho é considerado algo útil que a gente faz. Utilidade, útil. O trabalho não é coisas materiais que a gente vai ganhar, trocar dinheiro, não é esse sentido. O sentido é de utilidade. Então, todos nós temos condições de sermos úteis. Não temos, não? Condição de sermos úteis. Você parar para escutar uma pessoa que está desesperada, emprestar o seu ouvido para ouvir aquela pessoa, você já está trabalhando. Você está sendo útil. Dá para entender? Coisas assim. Você apaziguar uma discussão, você está sendo útil. Então, nós temos missões, nós temos várias missões. Missão para com Deus, missão com a sociedade e missão conosco mesmo. Olha que interessante que nós temos. Isso de a gente apaziguar, da gente ajudar, isso é tudo utilidade. Nós somos úteis. Então, vamos lembrar que lá no mundo espiritual, eu acredito que todos aqui, com exceção minha e da Priscila, né? Vocês vão encontrar parentes que já desencarnaram, esperando por você no momento do seu desencarne. Tá? Eu e a Priscila, como a gente vai para o umbral, a gente não vai ter isso. Né? A gente não vai ter essas coisas.
mas nós vamos encontrar parentes. Peraí que eu também vou, viu? Que parentes nós vamos encontrar? Que parentes nós vamos encontrar no mundo espiritual? Quais são os parentes? Os parentes dessa encarnação e parentes da outra encarnação, das outras encarnações que nós já tivemos. Dá para entender? Nós, seres humanos, humanidade, é uma família. Todos os espíritos no universo são uma família imensa. Todos são família. Por quê? Porque todos foram criados por Deus. Todos nós somos irmãos e família. Só que nós, no mundo espiritual, nós temos uma família espiritual. O que é essa família espiritual? Somos nós aqui. Quem sabe nós já fomos família. Família que já fomos carnal, nós somos família lá. Pai, mãe de outras encarnações, irmãos, primos, amigos. Existem muitos espíritos afins, que nós chamamos de família espiritual. Nossa, tem família nossa espiritual que mora até em outras localidades, em outros países, em outros níveis espirituais. Nós temos a quantidade de pessoas que nós já nos relacionamos em relação a todas as nossas encarnações. Então, nós temos muitos espíritos que são afins a nós e são nossa família. Muitos deles nós amamos. Olha que interessante. Então, tem muitas afinidades, nós amamos, nossa família. Nós temos aqui a família carnal, que nós encarnamos. Às vezes, até a gente não gosta de algumas pessoas da nossa família aqui. Mas todos aqueles que nós amamos aqui, que nos ama, vão ser a nossa família espiritual lá, no mundo espiritual. Tudo bem? Aqueles que nós temos relações materiais aqui, não tem a ver. Mas aqueles que nós amamos, que a família espiritual, são aqueles que nós amamos no mundo espiritual. E essa família, vai estar muitas vezes esperando por nós, no momento do nosso desencarne. Nós vamos encontrar com elas, vamos viver com eles lá, essa família espiritual. Tudo bem? Nós já tivemos amigos em outras partes do mundo, gente. Na Nigéria, já tivemos amigos na Nigéria, na Etiópia, já tivemos amigos na China, no Japão, no Paquistão, na Índia, em várias localidades do mundo, porque nós já encarnamos em vários locais na nossa existência. Nós temos amigos e temos família, dá para entender? Essa família espiritual, ela é imensa. Por quê? Porque no futuro, o que Deus quer de nós? Que nós amemos todos os espíritos. Nós trabalhamos o nosso amor. Amamos todos os espíritos em relação a nós. Então, isso é a nossa família espiritual, que é diferente da nossa família aqui. Às vezes aqui a minha família é pequenininha, acho que se tem 10 pessoas é muito. Mas lá no mundo espiritual deve ter muito mais pessoas, muito mais espíritos da minha família espiritual. Dá para entender? É assim. Dúvida com relação à família espiritual, gente? Coisa linda isso, né, professora? Nossa Senhora, que coisa linda. É muito lindo isso. E essa família espiritual, ela nos ajuda, certo? Muitos deles, familiares, espíritos familiares que a gente chama, vêm nos ajudar. Com a anuência do nosso mentor, do nosso guia espiritual, essa família espiritual pode ser dessa encarnação como de outras, que gostam muito da gente. Eles vêm nos ajudar, às vezes, em coisas da rotina. Sabe o nosso dia a dia? Então, o mentor, às vezes, diz, fica lá ajudando naquele probleminha que ela está tendo. É um probleminha que você está tendo e tem um familiar seu ali te ajudando. Dessa família espiritual. Não necessariamente da família que está aqui, pode sim. Todos que tiverem intenção de vir te ajudar, espiritualmente falando, eles podem vir te ajudar. Olha como nós somos protegidos. Isso que tem que a gente entender. Se a gente não tivesse essas proteções, gente, ia ser muito difícil, muito mais difícil. Você acha difícil a sua vida, pode ficar certo que ia ser muito mais difícil sem proteção espiritual.
Graças a essas nossas proteções espirituais, dos nossos anjos da guarda e dos nossos familiares, espíritos amigos, espíritos simpáticos que gostam da gente, a gente consegue passar por aqui. Senão seria muito difícil. Esse planeta, ele não é fácil. Quem acha que veio aqui para passar férias, esqueça, isso aqui não é férias. Aqui é um problema atrás do outro. Não sei para vocês, mas para mim é. Né, Paulo? Não sei se para você é assim. Mas é um... Professora, mas Sim. nós temos também família em outros planetas também, né? Nós temos, se nós já encarnamos em outros planetas, sim. Nós temos família em outros planetas, sim. Se estivermos... Estamos ligados. Nós já estivemos em outros planetas também. E vamos para outros planetas. Porque se você, por exemplo, falar assim, eu não quero mais encarnar aqui na Terra, e você tiver permissão, mas você tiver essa mesma evolução aqui, você pode encarnar em outro planeta muito similar à Terra, de provas e expiações, outro planeta. Muito similar. Né? A gente pode, melhorou aqui bastante, a gente vai para um planeta de regeneração, um planeta melhor que a Terra. Tá? Ah, Tereza, eu quero fazer uma missão num planeta pior do que a Terra. Eu quero encarnar num planeta pior que a Terra, porque eu quero ajudar. Ninguém quer isso, né? Mas a gente pode. A gente pode ir para um planeta pior que a Terra para ajudar o desenvolvimento desse planeta. A gente pode também. Isso que é legal. Ou até para ajudar um ente querido que esteja lá, né? Exatamente. Não sei se vocês já leram os livros. Eu vou começar a gravar também, aí no YouTube, os livros do André Luiz, que eu vou começar com estudos dos livros do André Luiz. A gente vai ver que a mãe do André Luiz, que está em esferas superiores, ela vai reencarnar, porque o pai e as amantes do pai, o pai tinha 2 amantes, o pai e as 2 amantes estão no umbral, olha que interessante. E ela vai sair de altas esferas, não precisava podia encarnar em outros lugares, mas ela quis voltar para a Terra para reencarnar, casar de novo com ele, olha que interessante, e receber essas 2 amantes como filhas dela. Isso aí é um altruísmo, né, gente? Eu acho assim fantástico, né? Porque ela passou muitas coisas aqui, não precisava voltar com ele, mas ela quer ajudar. Ela quer. Professora, ela já reencarnou, que eu saiba, não foi? Quem? A mãe de André Luiz já reencarnou, ela já está reencarnada. Não, ela ia reencarnar, né? Na época do povo, já deve estar aí, né? Já, na verdade, que eu saiba, o André Luiz que reencarnou há pouco tempo, mas ela já veio. Que eu saiba, é o Emmanuel que reencarnou aqui em São Paulo. André Luiz também já. Vai ser um professor, né? André Luiz já reencarnou também, já faz uns 6 a 8 anos. Merece ser professor, né? Professor, meu Deus. O Emmanuel já deve estar com seus 16 anos, 17. Já nós vamos descobrir quem é Emmanuel. Vai aparecer, ele vai se destacar. Gente, então é isso. A gente volta para ajudar. Os espíritos mais evoluídos da nossa família espiritual voltam para nos ajudar. É a mesma coisa, você vai ver uma mãe que vê um filho lá com um determinado problema, vai querer ajudar. É uma coisa eles querem nos ajudar, para a gente progredir. Puxar a gente para a gente subir. Ajudar. Um ajuda o outro. Isso é muito importante. E a humanidade, aqueles bons espíritos, ajudam nisso. Um ajudando o outro para progredir. Isso é uma das nossas missões, sabia? Nossas missões é um ajudar o outro. Nossa missão é instruir os homens. Isso é uma missão, está lá no Livro dos Espíritos. Nós temos que instruir os homens, ajudar o progresso da humanidade. Isso é cada um de nós, né? A gente tem essa missão. Né? Até porque eu acho que quando a gente chega lá no plano espiritual e vê um ente querido sofrendo, precisando de ajuda, né? Eu acho que a vontade de voltar e ajudar é muito grande, né? Muito grande, sim, claro que é. Quando já a nossa família, aqui, às vezes, na Terra é pequenininha, mas nossa família espiritual é muito grande. É imensa, gente. É grande. Sabe que, professor, tu me fez lembrar também de uma obra, assim, de um nível de altruísmo, de um espírito que não precisava mais encarnar, é o espírito Alcione, do livro Renúncia, né?
Renúncia. Nossa, Exatamente. gente. Lembrei desse livro agora. Alguém já leu esse livro? Eu já li, Lídia. Esse livro é um absurdo, pelo amor de Deus. Maravilhoso. Nossa. Na época da Eu- Inquisição que essa mulher sofreu foi um negócio impressionante. É outro. Olha, Alcione é um Nunca espírito. chorar de lembrar. Gente, eu nunca vi nada igual. Hoje, fazer uma Também não. pergunta aqui. Será que é necessário a gente sofrer para evoluir? Eu Será que acho, precisa sofrer para evoluir? eu acho que não. A dor, eu acho que ela desperta para a pessoa querer evoluir, né? Mas ela não precisa sofrer, né? Não, sofrer é uma escolha, Para né? conhecer, mas tem pessoas que para conhecer o amor tem que passar pela dor. Isso. Não adianta. Não preferem pela dor do que pelo amor. Pra Mas e o evoluir, sofrimento? Precisa sofrer, gente? Sofrer opcional. Sofrer opcional. Só sofrer? A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Não é assim que falam? Tudo bem, Priscila? Quer falar mais alguma coisa? Então vai interromper, né? Aqui nós temos estudiosos, né, Priscila? Nós temos o Paulo, a Vani, eles têm bastante conhecimento, né? Isso é bom, né? Com certeza, graças a Deus a gente está tendo esses subsídios. Volta e meia eu também estou estudando, porque, gente, eu esqueço de muitas coisas que eu estudei lá no ESG 1, eu tenho que ver as aulas, e a professora, e é muito bom que os teus vídeos, né, professora, 10, 15 minutos ali, de pura os vídeos, sabedoria, gente, que eu faço, vocês me desculpem, o vídeo é caseiro, tá? Eu não sei mexer direito, eu não sei nada. São Vídeo muito caseiro, esclarecedores. eu me baseio não é a roupagem, PowerPoint. é o conteúdo, professor. E o conteúdo que tu está transmitindo, disponibilizando para a gente, ele é valioso. Sabe o PowerPoint que eu mando para vocês? O PowerPoint? Sim. É o que está escrito lá. Eu tento falar o que está escrito. Eu poderia fazer sem ter que olhar em nada, falar ali. Mas como eu mando esses PowerPoint, eu leio para vocês depois darem uma lida nos PowerPoint. Sabe os PowerPoint que a Priscila manda? Está lá, né? As questões. Eu tento me basear no Livro dos Espíritos nas questões, não todas, mas umas questões para vocês verem, né? Colocar, dar uma explicação, umas coisas assim. Então, é isso que eu tento fazer ali. Poderia fazer diferente? Poderia. Estou pensando em fazer agora diferente nas leis morais, que a gente vai entrar agora, né, Priscila? Muito, sim. E isso, por favor, vamos, estudem. Às 10, vai ser às 10, né? Vai dar 10 leis? 10. Tem mais que isso, Tem né? mais, Tem mas para gente que é, né, ainda nesse nível de evolução, a gente já consegue absorver às 10. São 10 lições muito valiosas. Depois eu vou entrar, depois do estudo dessas 10 leis morais que a gente vai estudar, eu vou entrar, por exemplo, falar sobre o casamento. Casamento espírita. Se tem casamento espírita, se tem batizado, se tem batizado, né? Você sabe que eu já fiz alguns casamentos, Priscila? Que lindo. Eu já fiz 5 casamentos, olha que interessante. Professora, que bênção! Nossa! Algumas extremunções, eu acho que era padre na outra encarnação, com toda certeza, né? Porque eu ia dizer. As coisas engraçadas. Fiz casamento. Batizada não fiz, mas muito interessante isso aí. Que lindo, mas casamento, né, gente? Podem querer derrubar essa instituição, a família, mas não vão conseguir, porque são coisas importantes. É muito, né? Importante, né? A gente sabe que é importantíssimo. É as relações interpessoais que fazem a gente evoluir, né? Não adianta, eu não acredito mais no amor, não acredito mais em relacionamento. Não, a gente está aqui para realmente errar, acertar, juntar, desjuntar e aprender. Alá Fábio Júnior, né, Priscila? Oi? Alá Fábio Júnior, né? Bora, 15... Não, gente, mas não banalizar também, né? A Gretchen. A Gretchen. A Gretchen. É isso, ela já casou mais de 16, 20 vezes, sei lá, ela casou muito. Ela tá casada de novo, né? Recém casou de novo, né? E acredita no amor, mas assim, não banalizando, né, o casamento, a instituição. A gente tem que levar a sério, até porque ninguém casa pensando em se separar, né?
mas não é só no casamento, é nas relações familiares, nas relações interpessoais, nas relações de família. Não adianta a gente ir para uma floresta e ficar lá isolado, não, eu vou viver no meu mundinho, não vai evoluir. Porque a gente evolui exatamente na troca. Exatamente. Como é que você vai ter provas de paciência sozinho? É fácil demais, né? Como é que eu vou evoluir? Priscila e Tereza. Da paciência sozinha, não vai ter. A gente tem que lidar com aquele familiar chato, aquele que fica lá furando a gente. Aquele cunhado, né? Testando a nossa paciência. É ali que a gente evolui. Oi. Vocês estão falando de casamento, eu posso pedir uma opinião, uma coisa rápida, não é sobre mim não, mas é de uma pessoa. Ajudar, com certeza. Uma pessoa terminou o relacionamento e conheceu, tem 2 filhos e conheceu uma outra pessoa. Depois de já ter divorciado, terminado, conheceu uma outra pessoa que apareceu no caminho dela 4 meses depois de ter terminado. E foi muitos anos junto. Aí ela virou para mim e falou assim, e ele não para de perturbar pelo fato dela ter conhecido essa pessoa maravilhosa que apareceu hoje na vida dela. E é assim, é como se fosse um segundo pai para os filhos dela. E ela me perguntou, o que eu faço? Porque ele não larga do pé dela, ele manda mensagens horrorosas, e agora já está até mexendo um pouquinho com a cabecinha do mais velho. O que vocês fariam? Isso aí chama-se obsessão, viu, Fabiola? Eu vou dar minha opinião primeiro aqui. Chama-se obsessão. Chama-se obsessão. Obsessão, ela pode ser tanto de desencarnado para encarnado, encarnado para encarnado, encarnado para desencarnado. Esse é o caso de obsessão. Ele, no caso, o ex-marido. Ele, e deve estar a influenciação também em cima, o ciúme, a posse, porque isso é posse, né? Posse. É uma coisa, tem a ver com isso aí, que é uma obsessão. Mas como que ela agiria? Ela tem que cortar, né? Não responder mais telefonemas, cortar. Acho que eu acho que uma coisa que ajudaria muito também é ela orar por ele. Sim. Porque quanto mais ela ora por ele, mais vai dissolvendo, né? Essa energia ruim, né? Desejar muita felicidade, que ele seja feliz, que ele siga em paz a vida dele, né? E assim, evitar mesmo o contato, mas esse contato espiritual que seja de amor, doando energias boas, né? Ela me pediu um conselho hoje e eu fiquei sem saber, realmente, assim, a vontade que dá é de falar assim, porque é um absurdo um pai afetar, assim, emocionalmente um filho, né, que não deixa de estar afetando. É que assim, e eu fiquei muito triste, eu fiquei muito chateada nesse sentido. Não, é que assim, Fabiola, realmente, a gente tem que entender que, sim, tem pessoas que têm dificuldades. Nós somos ainda muito apegados às pessoas, né? A gente estava falando isso há pouco tempo. Então, assim, a gente tem que compreender que esse ex-marido, ele tá perdido, ele tá sofrendo, né? Ele é aquele sentimento de posse, como a professora Tereza falou, de ciúme, que é ainda a nossa vaidade, o nosso egoísmo e o nosso orgulho ainda que existe no nosso espírito. Sim. Primeiro, a gente tem que compreender, sim, que infelizmente tem pessoas que não sabem lidar com um divórcio, não sabem lidar com uma separação. A gente vê casos de feminicídio diariamente, exatamente por homens que isso é mais dos homens, né? Dos homens não saberem lidar com o fim. Não, Priscila, tem mulheres também, tem mulheres sim, também. Sim. Vai ter o feminicídio, mas tem mulheres também. Eu já vi mulheres totalmente atordoadas que riscaram o carro do cara novinho inteiro. Sim. Isso, na verdade, isso. Só que, assim, a gente sabe que o caso é maior com os homens, né? Que existe um número muito maior, porque nós mulheres, bem ou mal, a gente sabe lidar com essa dor. É difícil, mas a gente sabe lidar com a dor melhor. Mas claro que existem os casos, sim. Mas falo assim dos feminicídios pela questão do homem que não sabe lidar com a perda, né? Do fim, não sabe lidar com o fim. Então a gente tem que ter. Sim, mas a gente tem tendo esse entendimento. Né, que essa pessoa, que esse ex-marido, ele não está sabendo lidar com o fim do relacionamento, né?
ela precisa primeiro assentar isso na cabeça dela, entender que, infelizmente, é o nível de evolução dele, ele está tendo certas dificuldades para lidar com esse fim, tanto que ele acaba apelando para as crianças, para os filhos, exatamente porque uma pessoa com sensatez não vai jogar um filho contra uma mãe, um pai contra o filho, uma pessoa sensata, equilibrada emocionalmente, ela não vai precisar se utilizar desses recursos. Ela tendo já essa consciência, é interessante, aí foi o que a Vani falou, ter a oração, que a gente sempre tem que usar a oração, né? Existe práticas também, eu não sei se você já ouviu falar do Ho Oponopono, é uma prática muito interessante para ela fazer. Aí tu pesquisa Ho Oponopono, passa para ela. Se quiser, me manda no privado que eu te mando o Ho Oponopono, que é uma prática muito bacana que limpa a energia dela com ele, vai limpando, dissipando, transmutando. E de fato, a professora Teresa uma coisa muito certa. Aos poucos ela poder cortar esse vínculo. Claro, ela não vai poder cortar 100%, porque pelo que eu entendi, ela tem filhos, né? Desse fruto do relacionamento, né? Então, infelizmente, não tem como cortar totalmente. Mas ela pode administrar ele tendo contatos com os filhos e não tendo necessidade de ter contato com ela. Enquanto ele não souber se portar, lidar com essa nova realidade, a realidade que ele se separou, a realidade que ela tem um outro relacionamento, que ela está tocando a vida, enquanto ele não souber lidar com isso, então ele vai ter contato com os filhos, com ela não. Ela conseguir administrar isso, entendeu? Eu vou falar com ela, porque eu vi que ela estava precisando. Obrigada, gente. Ei, Priscila, eu posso dar uma opinião? Claro. Pronto, assim, baseado no que ela relatou aí, eu acho o seguinte, que essa pessoa está demonstrando claramente que não aceitou o fim da relação. Então, assim, primeiramente, geralmente os homens, eu andei lendo muitos casos sobre isso, sabe? E a quantidade de casos de mulheres relatando esse tipo de acontecimento é uma quantidade absurda. Gente, muitas mulheres relatando coisas semelhantes. E começa com uma separação, aí eles não aceitam os filhos para ficar colocando os filhos contra a mãe, botando coisa na cabeça. E aí, quando não conseguem nada com os filhos, aí partem para fazer alguma coisa contra a companheira ou contra alguém que está próximo a ela, porque quer atingi-la de alguma forma. Eu acho que, assim, tudo é válido, a oração e tal, mas uma coisa, ela tem que ficar atenta, ficar de olho, porque ele já demonstra sinais de que psicologicamente ele não está bem. E quando um ser humano psicologicamente ele não está bem, ele faz mal a qualquer um, inclusive a ele mesmo, e a todas as pessoas envolvidas. Então, assim, ela se afastar dele, cortar os contatos com ele, de todas as maneiras é bom. Ela conversar com os próprios filhos, já, né, tentar conversar, alertar, dizer como é que está a situação, porque já devem ser, assim, um pouquinho maiores, né, a partir de 10 anos, você pode sentar com seus filhos e conversar abertamente, olha, papai e mamãe se separaram e tal, não estão dando certo, mas vocês vão vê-lo, mas evitem de estar repassando informações da gente aqui de casa, essas coisas, porque tudo que você for cortando na medida é uma precaução para ela própria, para a segurança dela e dos filhos, porque infelizmente as estatísticas de mulheres perdendo a vida por conta de companheiros que não aceitam o fim da relação é muito grande. E eu, assim, eu fiquei muito assustada quando eu passei a ver a quantidade de mulheres, né, relatando a mesma história, que começa dessa mesma forma, não aceitando a relação. É triste. Exatamente. Tem uma coisa, eles procurar um psicólogo, né? Eles precisavam buscar uma ajuda psicológica a trabalhar essa perda para eles e essa posse. Porque eles têm a posse, né? Então, ele teria que trabalhar, ele, né? Ela não tem esse problema, mas ele um profissional para resolver esse problema dele. Isso que era muito bom ele fazer também. Era importante pedir para ele fazer terapia. Pois já tentaram. Já tentaram isso, sabe? Mas parece que a pessoa que está com esse problema, ela não enxerga que ela está
É verdade. Ela tá causando esse atrito. Então, por isso tá que a obcecado. oração é importante, para acalmar ele, que conforme as coisas vão se acalmando, ele vai aceitando, né? Mas no mundo prático, a oração é muito importante espiritualmente falando, mas na prática ela tem que cortar, no mínimo que puder falar com ele, para ele entender que acabou. Porque quando corta, diz assim, olha, acabou. Segundo, que ele faça um tratamento, que isso era importantíssimo ele fazer. Tratamento espiritual, profissional vai poder olhar, psicológico. vai poder externar aquilo que ele sente, porque ele tem um sentimento, tem alguma coisa dentro dele. Talvez a agressividade, alguma coisa que tem dentro dele. Então, ele teria um profissional para auxiliá-lo. Isso é muito importante, para que não ocasione coisas piores, né? Como a Alana viu ali, para não chegar a coisas piores. Então, era bom que a família dele, alguém próximo dele que chegasse, falasse que ele precisava disso. É que homem é muito difícil de aceitar, né? Homem é mais complicado. Mulher a gente aceita mais fácil. O homem é mais difícil. Aceitar, por exemplo, ir num psicólogo, eu quero dizer. Né? Entendi. E deixando claro, né, gente, que isso não é... Eu falo dos homens que realmente, que nem a Alana falou, os números assustam, né? Hoje em dia, com a liberdade feminina das mulheres quererem, né, se emancipar, hoje em dia nós trabalhamos, nós nos sustentamos, então nós temos esse poder de escolha de continuar ou não numa relação, e que muitas vezes o nosso parceiro, nosso companheiro, às vezes não consegue administrar, chegando a níveis de violência, né, que estamos vendo. Mas vamos deixar bem claro que também existem nós, mulheres, que não lidam bem também. Quando a pessoa... O que funciona? Não é questão de homem e mulher. Se a gente não está bem psicologicamente, se a gente não tem uma autoestima equilibrada, se a gente não está bem emocionalmente, a gente não vai lidar bem, a gente vai achar que a gente foi rejeitado, a gente vai achar que foi abandonado. Então, se a gente não trabalhar bem o nosso psicológico, às vezes... tendo um tratamento de psicoterapia, um tratamento espiritual, buscando ferramentas para nos melhorar, nos equilibrarmos, nós, tanto homens quanto mulheres, a gente acaba tendo umas atitudes desproporcionais. A gente acaba ferindo o outro, exigindo amor quando é de nós mesmos, né? O amor próprio está acima de tudo isso, né? Então, existem mulheres também que não sabem lidar com o fim de um casamento, usando bem o termo, infernizam. Existem relatos, né? Então, a gente tem que deixar claro que o que importa é o psicológico. Como a Fabíola contou, o que a gente consegue perceber aqui? Botando no nosso meio aqui na nossa reunião. Se a pessoa não está bem psicologicamente, ela não vai saber lidar com o fim de um casamento, ela não vai conseguir lidar bem com uma demissão, ela não vai saber lidar com uma doença. Qualquer desafio, ela vai ter problemas, porque isso exige maturidade. Passar por um divórcio exige maturidade, passar por uma demissão exige maturidade, os desafios que a vida nos coloca exigem maturidade da gente. Então, a gente tem dois jeitos de tratar isso. Ou a gente fica que nem uma criança berrenta, fica com o beicinho e fala eu quero, ou a gente encara o problema de frente, né, e com maturidade, né, e segue em frente. Então, no caso dessa... É interessante que ele fizesse até tratamento espiritual, né? Fazer as duas coisas, psicológico, espiritual. Psiquiátrico, às vezes precisa, né, de uma medicação. Às vezes precisa uma... Pode falar. Eu penso também que a mulher, ela influencia muito mais os filhos de uma outra maneira. O homem é a violência mais bruta, mas a mulher, quando há a separação, ela influencia muito mais os filhos contra o pai do que o pai contra a mãe, né? Porque ela convive com os filhos. Então, assim, na maioria das separações, ela joga os filhos, porque ela está ali o tempo todo com eles. Que não é uma coisa violenta de você denunciar, mas é uma coisa violenta no psicológico dos filhos, da criança, né? Alienação parental que se fala, né? Isso até já é registrado no nosso ordenamento jurídico. Então, tipo, é grave, sim. Traz consequências, traz traumas. Essas crianças crescem com uma visão distorcida, sendo que um relacionamento não dá certo por causa de duas pessoas. Então, os filhos, eles não podem ser, e a maioria das vezes são penalizados, né? E sofrem com o divórcio. É muito complicado. Se relacionar é complicado.
É Mas complicado. vocês clarearam bastante as concordo. minhas ideias, o que eu Que vou falar bom. com ela foi ótimo. Realmente eu estava precisando dessa luz, que não me via assim, nada assim útil, sabe? Para você falar e a pessoa tentar pelo menos captar alguma coisa daquilo. Que bom, Foi ótimo, que sim. Eu bom. peço desculpa por ter saído um pouquinho do foco, mas eu falei assim, nossa, oportunidade boa de eu perguntar para essa turma. Mas eu agradeço muito a vocês. Mas sabe que o que tu falou, eu acho que é tipo assim um exemplo da fé, porque falta muita fé nas pessoas, sabe? As pessoas hoje em dia estão muito, como é que se diz, não acreditando em nada fora da fé, porque sempre tem uma luz no fim do túnel, sabe? E as pessoas hoje em dia não querem conhecer e não têm interesse em conhecer, sabe? O que é fé. Que eu acho que quem tem fé, tudo se torna muito mais fácil, sabe? Qualquer relacionamento se torna mais fácil de aceitar as coisas. Então, eu acho que uma das coisas, esse assunto que tu trouxe, veio responder também a fé que a professora Tereza comentou, né? O que é a fé? Que eu acho que falta em muita gente. Confiar que tudo vai dar certo, que isso foi necessário. O divórcio foi algo necessário, às vezes é um ciclo que termina. Gente, o divórcio é uma prova, né? É uma prova, uma expiação, é uma prova. É isso aí. Uma prova, uma expiação, e não é fácil, não. Por isso que eu digo que esse planeta aqui, ele não é fácil. Vocês perceberam que ele não é fácil? Ele não é fácil. Não é para qualquer um, não. Não, viu? Obrigada, gente. Que isso, que bom. Fico feliz da gente poder ajudar, né? É isso. Assim, não gosto de falar muito da minha vida pessoal, mas eu devo fazer 1 ano e 2 meses que eu me divorciei também. Então você passou também por esse momento, né? Eu não tive filhos, então foi um pouco mais fácil, mas com certeza é desafiador. Divórcio é desafiador, sim. É aprendizado. É aprendizado. Nossa, eu imagino. Aliás, eu não imagino. Tomara que não precise passar. Mas se tiver, cabeça erguida, gente, com dignidade. Eu poderia falar um pouquinho? Pode. Boa noite a todos vocês. Eu gostaria de falar sobre a família. Todos nós estamos passando por muitas dificuldades em relação com a família. As famílias estão se transformando. E é muito difícil a gente educar os filhos, porque a gente, muitas vezes, dá um bom exemplo em casa, mas quando a gente sai lá fora, a gente já tem outra personalidade, que muitas vezes a mãe desconhece. Então, por isso que a gente tem que vibrar muito, orar muito pelas famílias. É exatamente isso que está acontecendo hoje em dia. É o nosso orgulho, é o nosso egoísmo, é a nossa posse, é a nossa falta de fé, é a nossa falta de acreditar que o Pai maior está ali, Ele que comanda a nossa vida. E a gente não percebe isso, acha que é dono de tudo e que a gente pode fazer o que quiser, que não tem nada que vai acontecer, porque tudo que a gente planta, a gente colhe. E muitas das pessoas que estão aqui na Terra, vivendo conosco, não conhecem, não têm esse conhecimento. Por isso, gente, a gente tem que vibrar pela nossa família, pelos nossos amigos, por aqueles que não nos querem bem. E sabemos também que nós estamos sendo muitos influenciados pela espiritualidade inferior, porque nós somos devedores, todos nós somos devedores. Então, nós estamos enfrentando muita dificuldade moral conosco mesmo. Nós temos muita dificuldade com as nossas emoções, com as nossas raivas, com o nosso ódio, com a nossa vingança. Muitas vezes a gente guarda aquilo, e quando a gente se sente ferido, a gente se vira uma fera. E é isso que a gente tem que dominar, que é muito difícil a gente se reconhecer, e a gente reconhecer que a gente está precisando de ajuda, porque todos nós precisamos de ajuda, porque Deus não abandona nenhum de seus filhos, Deus está acima de tudo conosco, só que a gente não percebe,
E é isso que a gente precisa perceber. A família, acima de tudo, precisa de ajuda. Os filhos estão diferentes do que a gente viveu no passado. Tudo mudando. A violência é muito grande. A gente tem que dar um freio nisso. A gente tem que pedir paz, harmonia, equilíbrio de cada um de nós. E a gente só passa a perceber isso quando a gente conhece o verdadeiro caminho que leva ao Pai. E é isso que eu gostaria de dizer para vocês. Obrigado por me ouvirem, viu? Muito obrigada. Pior é que é bem assim mesmo. Quando eu passo por alguma situação assim, já passei por várias e ainda vou passar por muitas, eu acho, mas eu penso que ninguém é vítima. Ninguém, eu não sou vítima, eu não posso me fazer de vítima. Se eu estou passando por isso, é porque é para eu aprender algo. E quando eu procuro não dizer a palavra ódio, porque eu não gosto dessa palavra, sabe? Quando eu vou, que me acontece algo assim, que eu venha sentir a raiva de uma pessoa, ao mesmo tempo eu penso para mim, sabe? Que eu posso ter feito para ela em outra vida, para ela estar agindo comigo dessa forma. Então, esse sentimento de raiva e ódio, sabe, já muda. Porque é isso que eu penso. Hoje em dia eu não sinto ódio quando alguém faz algo por mim. Porque a primeira coisa que vem na cabeça é isso. Algo eu devo ter feito para ela ter agido dessa forma comigo. Então ninguém é vítima de nada, ninguém é vítima de situação nenhuma. Ninguém. Mas você sabe, quando acontece alguma coisa que te tira do eixo, o que tirou do eixo não é o que a pessoa fez, é o que já está dentro de você. Porque se você se trabalha, ela pode fazer qualquer coisa, que aquilo não vai te afetar da maneira que você vai responder com agressividade, você vai ter raiva. Então, tudo que acontece é para chacoalhar a gente, mostrar que a gente precisa trabalhar aquilo, né? Porque tudo aquilo é seu, não é da pessoa. Não importa o que ela falou, importa o que você sentiu, porque o que você sentiu é o que está no teu coração. É o que precisa ser trabalhado ainda, né? É verdade. Gente, esse grupo é lindo demais. Jorge Soros foi preso, então? Quê? Aqui. Não, eu estou lendo uma notícia aqui. Professora, não é o momento. Quebra a vibração. Estou lendo uma notícia aqui interessantíssima para mim. Não vamos ser harmonizados nessa harmonia. A gente tem que amar bastante, a gente tem que se autoconhecer, isso é importantíssimo, o autoconhecimento. É a primeira coisa que a gente tem que fazer, né? Qual é a maior missão que nós temos no mundo? Nos autoconhecermos. Essa é a nossa iluminação pessoal. Sócrates já ensinava, né? Nosso equilíbrio, né? O equilíbrio que foi dito aí, a nossa paz interna, isso é muito importante para nós. Não é do outro. Leia um livro que eu já recomendei para vocês, chamado Voltei. Alguém já leu? Eu já li, professor, eu já li. Esse eu li. Eu adorei. Voltei. Você gostou? Maravilhoso. Adorei. Muito bom. É isso aí. Ele não fazia um montão de coisa para fora, um montão de coisa, ele fazia um monte de coisa. Mas ele esqueceu de fazer o principal, que era o quê? A autotransformação. Isso mesmo. É uma lição, né? Esse livro é maravilhoso. Para quem é espírita, tem 2 livros que a gente tem que ler bem. Um é Voltei e outro é Aconteceu na Casa Espírita. Alguém já leu esse livro? Esse não, vou ver. Esse eu tive que ler. Aconteceu na Casa Espírita. Para a gente entender, né, como é que é a dinâmica das casas espíritas. Quem é espírita e que começa a frequentar o centro, os lugares, a gente tem que ler bem esse livro, porque é assim mesmo, gente. Eu, no meu centro espírita, eu já vi tudo isso acontecer que está lá no livro. Qual casa espírita não acontece, né? Qual casa espírita que não acontece, né? Exatamente, tem muito ali. Sempre tem. Tem ali. Leia esses 2 livros, vocês que vão trabalham aí, tem que ler esses 2 livros. Voltei, para a gente trabalhar o nosso interior, isso que é importante. Não é tanto o outro para fora, e o outro Aconteceu na Casa Espírita. Tem que ler esses 2 livros aí. A gente tem que entender que a gente está na casa espírita e a gente pensa assim, os dirigentes, os palestrantes, claro, eles têm que dar o exemplo, mas eles também são falhos,
Somos humanos. Nós somos humanos, exatamente. E acontecem muitas falhas. Não pense. A gente quer falar sobre a obsessão na próxima semana, né? Um pouquinho sobre Podemos. Eu já anotei aqui, ó, gente. Semana que vem, olha eu já botei o estudo da questão 115 do Livro dos Espíritos. Eu tomei a liberdade de colocar também o homem espírita e os bens materiais. E a gente pode falar sobre obsessão. A obsessão, gente, ela pode pegar qualquer um. Inclusive os dirigentes de uma casa espírita, né, professor? Olha, eu acho que principalmente. Eles têm dirigente de uma casa espírita, o presidente da casa espírita. Ele estava obsediado. Exatamente. E eu entrava nessa casa porque eu ia fazer palestra lá. A casa era uma maravilha quando eu comecei a fazer palestra lá, excelente. Aí teve uma vez que eu fui lá fazer, eu comecei a sentir muitas entidades lá. Falei, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Demais, mas entidades pesadérrimas e complicadas. E eu fui perguntar, sim, Tereza, está acontecendo umas confusões aqui. O que era? Era o presidente da casa que estava sendo obsediado. Os trabalhadores tentavam abrir a cabeça desse presidente da casa e ele não via. Ele ficou, para vocês terem ideia, ele se trancou dentro da casa e não deixava mais ninguém entrar lá a trabalhar. Então, veja como o presidente da casa, se não tomar cuidado, vai sofrer obsessão, né? E sofre mesmo. Os trabalhadores, todo mundo tem... quem está trabalhando nesse trabalho, a gente tem que estar orando e vigiando toda hora. Vigiar e orar toda hora, porque a gente é propenso a ter obsessores do nosso lado, né? Trabalho aí da Priscila, eu aqui, quem for virar trabalhador aí, a gente tem que estar na vigilância e na oração direto, tá? E quem não está também. Lembra que tentar sempre estar numa boa vibração, sempre. Sempre. Né? Até porque nos trabalhos, os próprios espíritos mais inferiores, eles não querem que a gente trabalhe, né? Então, eles mesmos fazem de tudo para que a gente desequilibre, para poder exatamente. Já aconteceu na Casa Espírita, que é o livro que eu falei para vocês que é bom ler, e o que aconteceu nessa casa aqui, eu presenciei, qualquer dia eu conto melhor o assunto com vocês, que é grande a história, eu só estou resumindo aqui. Mas é complicado, e chama-se falta de vigilância das casas. Fecha a casa, para vocês terem ideia, a casa fechou. Fechou o trabalho. A casa de 30 anos de trabalho. 30 anos. Fechou. Tá? Então, é falta de vigilância. Por quê? Aconteceu na casa espírita. É isso aí. Vai dando brecha e os obsessores entram mesmo. É complicado. Tá bom? Vamos terminar, né, Priscila? Vamos encerrar. O pessoal gosta de ficar aqui, né, Priscila, batendo papo, né? Eles gostam, né? Isso é muito lindo, é lindo, eu acho lindo. Nós vamos nos encontrar à noite, gente. Calma que tem estudo à noite, todo mundo. Ai, professora, eu estou tentando, eu vou conseguir chegar lá. Eu quero assistir uma aula da professora na escola dela. Às 3h da manhã, né? Ela falou do outro dia. Da escola, no plano astral. Eu vou tentar. A escola, acho que eu já contei para vocês, é uma escola de pedra feita um castelo. E ela é na beira do mar. Na beira do mar. Na beira do mar. Estou tentando já me viram várias vezes nesse lugar. Quem viram? Os alunos diferentes que não se conheciam falaram do mesmo lugar. É engraçado, né? Incrível como que é. É muito engraçado. É uma escola. E lá dentro já me viram no anfiteatro. Você sabe o que é o anfiteatro, né? A pessoa fica embaixo e em cima ficam os alunos em volta. A gente dá aula embaixo olhando para os alunos. Já me viram nesse anfiteatro, dentro dessa escola. Muitos. Não é pouco aluno, né, professor? Isso aí é encontro espiritual, né? É encontro espiritual. Que tem a ver com sonhos que a senhora comentou nas suas lives, não é? Tudo que a senhora falou, não é isso? É sonho, nós saímos do corpo, gente. É muito interessante esse assunto, professora. Esse assunto eu adoro, gente. Eu agora estou cobrando, viu? Eu comprei até uma maquininha, mostro para vocês na próxima aula, para pegar cartão. Porque o pessoal está querendo que eu comente os sonhos, entendeu? Eu estou me sentindo José, lá no Egito, sabe? Decifrando o sonho.
Falei, tudo bem, eu aceito o cartão de crédito, cartão de débito, pode dar que eu decido qualquer sonho. Mas é interessante, eu gostaria que a senhora decifrasse alguns para mim. É muito bom, né? Pague seguro, você manda para mim, eu decifro. Tá bom? Que bom. É brincadeira. Gente, é brincadeira. É brincadeira, depois você não leva a sério, né? É brincadeira isso aí, é brincadeira. Ai, gente. Então, vamos encerrar mais o nosso encontro, né? E a gente tem que fazer a nossa oração. E é importante a gente começar a tentar fazer irradiações para o nosso planeta, para a família, como a Maria de Fátima nos colocou, porque a gente está, sim, vivendo momentos... para quem está mais ou menos sintonizados, nós estamos vivendo uma verdadeira guerra espiritual. Não é gente, só... nós estamos entre o bem e o mal. Vocês estão percebendo tá aí? Muito forte. Isso já vem há algum tempo. Depois eu conto um desdobramento meu para vocês aí, que é isso que está acontecendo agora. Desdobramento é um sonho que eu tive, que o espírito sai do corpo. Sim. Que a gente chama de desdobramento. E é isso aí. Nós estamos numa guerra entre o bem e o mal, e é bem difícil mesmo. Está acontecendo isso. Nós estamos vivenciando hoje. Que a gente tem que prestar atenção. Nós estamos vivenciando hoje. Isso aí está bem acerrado mesmo. Né? Por isso que a Maria de Fátima falou da família. Vocês vejam que a família está sendo atacada. Nós estamos atacando os cristãos no mundo. Então, é um ataque aos cristãos, aos valores cristãos, à nossa sociedade cristã. Então, tem muita coisa que está acontecendo aí, a gente tem que ficar esperto, prestar atenção. E já leram o Apocalipse? Está na hora de ler, né? Mas estava na hora de começar a estudar o Apocalipse aí, que negócio, não sei não. Às vezes a gente está vivendo um momento e não está nem percebendo, né, Priscila? Sei lá, o negócio... porque, assim, para quem está sintonizado, assim, está por dentro, que nem... professora, obrigada, que só endossa mais as minhas palavras. Semana que vem, tu conta teu desdobramento, eu tive um também, e realmente está pesado. Está acontecendo, sim, uma guerra espiritual, e a gente, quem está sentindo isso. E o que a gente pode fazer e deve fazer? Eu estou tentando, eu acho que toda quinta-feira, no meu evangelho, eu vou passar a fazer uma radiação também para o planeta, e a gente pode fazer aqui também nas segundas-feiras. É importante a gente fazer uma radiação para a gente vibrar energias positivas, de amor, de valores, a favor da família, a favor da paz, da fraternidade, porque a gente precisa muito. Da liberdade, tá, gente? Da liberdade, que é uma lei de Deus. Chama-se lei da liberdade, o livre-arbítrio. Lei da liberdade, é de Deus. Então a gente tem que estar vibrando por tudo isso, sim, no planeta. Certíssimo, vibrar pelo planeta. Isso. Priscila, deixa eu te falar uma coisa, tá me ouvindo? Estou te ouvindo, perfeito. Olha, deixa eu dizer, desde quando eu entrei, eu senti umas sensações aqui, entendeu? É como se eu estivesse sentindo que tinha algum irmão aqui próximo a mim. E eu fiquei, assim, sabe, com o coração aflito, querendo falar sem conseguir falar, sabe? Até que eu tomei essa decisão de poder falar para vocês. Mas não estava me sentindo muito bem. Inclusive, eu ia pedir até a vocês e a professora para a gente poder fazer assim uma vibração, porque eu não estava me sentindo bem, sabe? E depois que eu comecei a falar isso, eu estou me sentindo um pouquinho até melhor, sabe? Que a gente possa fazer essa vibração, sabe? Por nós que somos médios, ou, sabe, por nós que estamos nesse trabalho, porque aqui é uma reunião de muito sério. É muito sério isso que vocês fazem juntamente conosco. Então, a gente sofre muito ataque. Muito. Então, eu gostaria que na hora que você fosse fazer a prece, que você pudesse fazer essa vibração por todos nós, sabe? Porque isso que eu senti agora não é legal, sabe? Não é legal. Tá. E eu ainda não estou muito bem, mas eu quero ficar melhor. Sabe? Então, nós vamos fazer oração... fiquem tranquilos, porque essas entidades vêm mesmo, né?
elas estão aí, sempre ao nosso lado, estão aí, por aí. Então, nós vamos fazer oração, aí a Priscila pede na vibração para afastar essas entidades, né, que vão em paz, se elas estiverem aqui, porque elas acompanham a gente, viu, gente? Eu já contei para vocês, quando eu comecei a fazer esse trabalho, o que aconteceu aqui na minha casa. Acho que eu já contei aqui, né? Então, vamos fazer vibrações para todos. Nós estamos sujeitos, sim, a ter essas entidades mais pesadas. Isso acontece. Tá bom? Vamos fazer vibrações. Vamos abrir os nossos corações. Eu vou deixar a Priscila fazer, porque vou deixar com ela, fazer as vibrações de amor aí para toda a Terra, que está passando por um momento sui generis. Está bem difícil mesmo, tá bom? Então, vamos fechar nossos olhos, serenar nossas mentes e elevar nosso pensamento a nosso Deus, Pai Divino Criador, Criador de toda a humanidade, Criador deste planeta lindo, planeta azul, Criador de todos nós, de cada um que está presente nessa reunião. Vamos sentir também a amorosidade de Jesus, porque Jesus está aqui conosco, de braços abertos, vibrando numa forte luz dourada, abençoando cada coração que está aqui e dizendo para confiarmos nos desígnios do nosso Pai, confiarmos que Ele está nos amparando, que está cuidando de cada um de nós. E que todos os espíritos, encarnados e desencarnados, que se fazem presentes nesta reunião, neste encontro, saibam que somos amparados pela espiritualidade amiga, Jesus, nosso tutor, e que os espíritos agora que estejam precisando de um consolo, de um socorro espiritual, saibam que vão ser agora socorridos, vão ser amparados, que entendemos as suas dores, as suas aflições, e confie no trabalho que vai ser feito agora. Confie na espiritualidade amiga que agora acolhe a cada um de vocês. E agora vamos sentir essa luz de Jesus. Imaginemos cada um de nós sendo envolvidos numa luz brilhante, dourada, forte, que envolve todo o nosso corpo, começa do topo da nossa cabeça e vai descendo, limpando o nosso espírito, penetrando nossas células, atingindo o nosso DNA, curando qualquer enfermidade que nosso perispírito possa estar carregando. E agora imaginemos que essa luz forte, dourada, vai se expandindo e passando por todo o cômodo da nossa casa, da onde a gente estiver agora. Essa luz agora também atinge nossos familiares, curando, transmutando, limpando todas as energias. Vamos ampliar essa luz, que ela saia de nossas casas, dos edifícios, da onde nós estivermos, e vai percorrendo todo o nosso bairro, iluminando as casas, iluminando as famílias que ali pertencem, iluminando os moradores de rua, que possam estar agora na rua, suscetíveis, vulneráveis. Imaginemos que essa luz dourada entre por todos os hospitais, cuidando dos enfermos, das pessoas doentes, dos familiares que possam estar sofrendo. Vamos imaginar que essa luz vai se expandindo por todo o estado, por todo o nosso país, radiando luz no nosso país, coração e pátria do nosso Evangelho. E agora essa luz vai percorrendo o nosso continente, vai atravessando os oceanos, passando por todos os continentes, trazendo luz e paz aos povos. E agora imaginemos que essa luz ela envolve todo o nosso planeta, uma luz dourada forte, iluminando o nosso planeta azul, a nossa morada. Que essa luz traga fraternidade, traga sentimentos de caridade, de solidariedade, de liberdade
para todos nós. Imaginemos que de fora do nosso planeta, Jesus estende de fora, com os braços abertos, abençoando e irradiando mais luz dourada vindo dele para o nosso planeta. Porque nós estamos agora sintonizados com essa energia divina. Jesus nos ensinou, vós sois luzes, nós somos luzes, e nós todos agora, em coração, unidos, estamos vibrando pelo nosso planeta, porque sabemos do poder que temos de vibracionar, de trazer frequências positivas e curativas. Nós temos esse poder e estamos exercendo agora, em favor de todos, em favor de toda a humanidade. Que essa luz seja iluminada por todos os nossos amigos, todos os inimigos, a todos aqueles que possam um dia ter nos prejudicado, todos eles merecem essa luz. E agora, pouco a pouco, trazemos essa luz de volta. Essa luz vai descendo de volta em que envolvia o nosso planeta e vai passando pelos oceanos, pelos continentes e pouco a pouco vai retornando ao nosso país, retornando aos nossos estados, aos bairros, passando por todas as casas, por todas as famílias, por todos os corações e vai retornando até nós. A dourada, ela volta para o nosso coração, trazendo a cura, a limpeza que foi necessária. E agradecemos a Jesus, agradecemos aos nossos mentores que acompanham esse trabalho todas as segundas-feiras. Nosso muito obrigada por essa oportunidade de estarmos juntos, unidos, estudando a doutrina consoladora, estudando o Consolador que nos foi prometido. E que semana que vem nós possamos estar aqui, vibrando, estudando e aprimorando os nossos espíritos. Graças a Deus, graças a Jesus, e assim seja. Assim seja. Graças a Deus. Tá melhor aí, Maria? O que faz? Uhum. Então, tá bom. Vamos com Deus, melhor. gente. Vamos com Deus. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Muita luz para Fica com Deus, gente. Até segunda que vem. Boa noite, pessoal. Boa noite. Até segunda. Boa noite, gente. Fiquem com Deus. Bom descanso. Também, obrigada. Boa noite, gente. Boa noite, muita luz. Até semana que vem. Boa noite a Deus todos. abençoe todos. Fica bem, Maria. Tá bom. Boa noite, tá? Tchau, Priscila. Tchau. Tchau, Priscila. E vê se você não vai para Umbral. Eu vou sim, vou ter que dar uma passada. Pensa que eu esqueço as coisas, eu espero para poder falar. Ai, ai. Eu vou ter que dar passar uma temporadinha lá. Mas tá tudo certo. Mas, Priscila, você toda vez você sobra. Sobra. Tchau, boa Anfitriã, noite. né? Tchau. Beijo, gente. Boa noite. Beijo. Tchau.